Olá, queridos e queridas, amigos do Evangelho da Noite, desta vez, mais uma vez reunidos para podermos estudar o Evangelho de Marcos, capítulo 15, iniciando hoje o capítulo. Para começar, vamos fazer a nossa ambiência, lendo o livro O Pão Nosso, na sua lição. Vamos ver qual é a lição. Na sua lição 19, já começa a me dar minha crise de bocejos, olha. 19, falsas alegações. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes. Essa é uma passagem que a gente guarda, né? Logo que li a primeira frase, já estava sabendo. Lucas, capítulo 8, versículo 28. Isso aí é o... Jesus está chegando lá em Gerasa e o endemoniado já está ali esperando. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E, no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa que, nos íntimos desvarios, muito já padecia por si mesma. A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Esses espíritos, indiferentes e gozadores, costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos. Em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus. Graças às egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade e graças aos nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis. Graças a ele estamos aqui tão felizes e exultantes para agradecer essa semana, desde o último culto até hoje, tudo que recebemos pelo envolvimento, pelo amparo,
pela proteção e pela condução, pelo aconselhamento. Graças a Deus, obrigado, Senhor. E agradecer ao amável convite e por termos podido atender esse convite, efetivamente, né? Comparecendo aqui para o culto, para esse culto no lar, que é o culto do Evangelho da Noite no lar, né? Ampliando o raio de ação das equipes espirituais, pois servimos de antena para levar mais longe essas vibrações maravilhosas, atender o nosso entorno, todos aqueles irmãos que estiverem no raio de ação desse culto, assim como as nossas famílias consanguíneas e harmônicas espirituais, e também levar essa luz para o nosso ambiente de trabalho, todas as mentes e corações que lá transitam na paz do Cristo. Senhor, dá-nos um bom culto, envolve-nos nos próximos minutos, assim como a nossos lares físicos e espirituais e todos aqueles correlacionados a nós que dividem conosco esse éon. Abençoa-nos agora, hoje e sempre, e dá-nos, Senhor, a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de São Francisco de Assis, paz e bem, graças a Deus. Então, hoje, vamos iniciar o capítulo 15 de Marcos e iremos ver os primeiros 14 versículos, 1 a 14. Todo mundo que acompanha esse estudo sabe que eu tenho essa crise de vocês na hora de ler o Evangelho ou ali na hora que eu estou fazendo a prece. Até hoje eu não descobri por quê. Não é sono. Mas confesso que a ambiência e essa música e o contato com a espiritualidade superior proporciona um relaxamento muito agradável. Parece que eu estou assim, no colo, sendo envolvido no colo da Mãe Maria. E aí, esses primeiros 14 versículos são separados no estudo do Sabedoria do Evangelho por Pastorino, são divididos em 3 títulos. O versículo 1 sozinho é Envio a Pilatos. De 2 a 5, os versículos é o primeiro interrogatório. E depois de 6 a 14 é o terceiro interrogatório. Assim, intitulado por Pastorino, que é no qual nós nos baseamos para fazer esse estudo. Embora não seja só no Pastorino, outras fontes são consultadas. Hoje foi só consultado o Pastorino. E logo de manhã, reunindo o conselho, os principais sacerdotes, com os anciãos do povo e os escribas e todo o sinédrio, algemando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Versículo 1 esse. Primeiro interrogatório. E perguntou-lhe Pilatos: Tu és o rei dos judeus? E respondendo, disse-lhe: Tu estás dizendo. E o acusavam de muitas coisas, os principais sacerdotes. Então Pilatos interrogou-o de novo, dizendo: Não respondes nada? Vê quantos te acusam. Mas Jesus não respondeu nada, de forma a admirar Pilatos. Pilatos ficou admirado. Aí, terceiro interrogatório. Aí você vai me perguntar, onde é que está o segundo? Não tem em Marcos, está em Lucas. Ora, não, aqui.
em cada festa, soltava-lhe um preso que pedissem. Havia o chamado Barrabás, algemado com os sediciosos, os quais, no motim, cometeram um homicídio. E, levantando-se o povo, começou a pedir como lhes fazia. Pilatos respondeu-lhe, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque sabia que, por inveja, o haviam entregado os principais sacerdotes. Contudo, os principais sacerdotes agitaram o povo para que lhes soltasse antes Barrabás. Mas Pilato, respondendo de novo, disse-lhes: Que farei então? Do que chamais rei dos judeus? Eles de novo clamaram: Crucifica-o! Então Pilatos disse-lhes: Mas que mal fez ele? E eles gritavam mais: Crucifica-o! Tá vendo isso? Difícil, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem toda aquela os acontecimentos, os anteriores, final do capítulo 14, Jesus foi preso, levado à fortaleza de Pilatos, do sumo sacerdote Caifás, e ficou aguardando amanhecer, porque, primeiro, que o povo lá do Pilatos estava todo dormindo, e mesmo que não estivesse dormindo, não se fazia interrogatórios durante a noite. Mas a gente viu na lição passada que o pessoal do Sinédrio, não o sumo sacerdote propriamente dito Caifás, mas os principais do templo, os escribas, os fariseus, os saduceus, os anciãos da comunidade e os outros sacerdotes estavam lá fazendo o interrogatório para ver que acusação eles iam tirar dali para poder mandar para Pilatos com a acusação. Só que até falso testemunho tentaram, mas era um pessoal tão ruimzinho que nem para falso testemunho servia. Aí, inclusive, eu comecei a ver a função dos 10 mandamentos. Um deles é não fazeis falso testemunho. Aí, quando eu era pequeno, na primeira vez que eu vi isso, eu falava, gente, mas isso é um mandamento, né? Mas assim, falso testemunho, né? Quer dizer, não me parecia ser uma coisa assim muito prevalente. Só que depois, vamos lembrar que Jesus vai ser levado com falso testemunho. Eles estavam fazendo um concurso lá de falso testemunho. Quem é que fazia falso testemunho? E depois, quando chegar em Atos dos Apóstolos, o que vai ter de falso testemunho para enquadrar Paulo, Pedro, João, que estão pregando em nome de Jesus, até as viúvas, que lá diz, eram viúvas, como é que se chama? As viúvas de estirpe, né? Viúvas ilibadas, supostamente, e ia fazendo falso testemunho quanto a eles. E aí eu vi que era bem, esse mandamento cai como uma carapuça para esse povo aí, que para poder matar alguém, se ver livre de alguém, apedrejar, né, que chama dilapidar, era tudo na base do falso testemunho. Mas acresce que lá nos 10 mandamentos diz não matarás. Então, por exemplo, o Sinédrio, a sinagoga, não podia nem ordenar sentença de morte.
Então era muito conveniente. Eles diziam que aquilo ali era muito grave e entregava para Roma. Só que Roma também tinha suas acariações e seus parâmetros, né? E Roma, em princípio, matava alguém que estava atentando contra o governo lá do entreposto e, indiretamente, as leis romanas. Então, os sumos sacerdotes, o Sinédrio, levou e logo de manhã, lembra, o galo cantou, Pedro caiu em choro, e logo de manhã, reunindo o conselho, os principais sacerdotes com os anciãos do povo e os escribas de todo o Sinédrio, só gente evoluidíssima, algemando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Aí o Pilatos, nisso, tá tudo isso aí, o pano de fundo é que isso é Sexta-feira Santa e o Sinédrio quer dar cabo da vida de Jesus hoje. Até porque, se passar das 6 horas da tarde, já é considerado sábado, sábado não podia fazer nada. Não podia fazer interrogatório, não podia fazer julgamento, não podia, muito menos, crucificar. Depois já era domingo de Páscoa, ia ficar para depois da Páscoa. E eles estavam querendo se ver livre logo do Jesus. Eles, esse povo, a fina flor da religião judaica casta superior. E perguntou-lhe Pilatos, aí primeiro interrogatório, és tu o rei dos judeus? E respondendo disse-lhe, tu estás dizendo. E o acusavam de muitas coisas, os principais sacerdotes. Então Pilatos se interrogou de novo, dizendo, não respondeis nada? Vês quanto te acusam? Mas Jesus nada respondeu, de forma a admirar Pilatos, que Pilatos nunca viu. As pessoas geralmente ficavam falando umas por cima das outras, e na hora que o outro estava acusando, ele já estava respondendo, e Jesus lá parado, placidamente. Então, Pilatos já viu que tinha alguma coisa estranha ali. E em cada festa soltava... Aí, quer dizer, tem a segunda interrogatório, lá em Lucas, e Pilatos vai ver que aquilo ali é uma armação, vai perceber, e que, na verdade, quem estava incomodado com Jesus não era Roma e não era o povo, era o Sinédrio e os sumos sacerdotes e os sacerdotes, né? Porque ele já sabia, já vinha ouvindo de Jesus, que andava fazendo curas, o povo indo atrás. Então, isso tudo foi feito de noite, quando não tinha população para apoiar Jesus, já era uma estratégia, e logo que apareceu o dia, cedo, para poder resolver. Mas, e aí ele vê e Pilatos não está muito... Aí o Pilatos fala, mas eu não estou vendo nada, né? Aí ele lembra, porque nisso, que não vai aparecer aqui, Pilatos então manda para Herodes, Jesus, fala, olha, os judeus estão... Herodes era o superior, né? Os judeus estão acusando, eu interroguei, não vi nada, o que você fala? Ainda fazendo uma média com Herodes, né? Pedindo opinião. Aí Herodes interroga Jesus e fala, eu não vejo culpa nenhuma, não. Herodes já estava ouvindo falar de Jesus há um tempão, era meio fascinado com o que ouvia falar, queria conhecê-lo, aí conhece, Jesus tem a mesma tipo de atitude que tem com Pilatos, não fica exasperado em se defender, e aí o Herodes fala, não vejo nada, não. E olha que esse povo gostava de matar, né? Esse Herodes aí não é o Herodes o Grande, né? Que era realmente um psicopata, ele matou todo mundo que estava à volta dele, né? Incluindo a família.
mãe, tia, filho, desde a ex-esposa, depois não matou tudo ao mesmo tempo, não. Era assim, ele acordava, aí falava, não, titio tá muito chato, mata. E assim ele foi dizimando a família toda, incluindo a ex-esposa e os filhos. E esse é o Herodes o Grande, que é o que determina o massacre de todos os garotos com menos de 2 anos. Que aí Jesus não, né? O José, Jesus era neném. O José, avisado pelo anjo Gabriel, vai para o Egito. Aí esse Herodes morre e aí tem os filhos. Aí sobraram aí uns quase 4 Herodes. Eram 3 Herodes mais um filho que eu acho que não recebeu o nome de Herodes. Esse daí que está agora dizendo não tem nada, esse daí não era o pior dos Herodes, né? Tinha até um menos pior ainda que Roma mandou, que não tinha nome de Herodes, se não me engano, ou era Herodes Cláudios, que Roma não gostou porque ele era muito, segundo Roma, né? Muito molenga, aí tirou, botou ele lá para administrar uma cidadezinha e deu esse, eu acho que esse daí é o Herodes Agripa, ou Antipas. E aí ele é um tetrarca, né? Ele comanda 4 cidades. Mas esse daí, assim, todos esses Herodes eram meio esquisitos, né? Mas ele não era dos piores, ele não. Porque o outro já teria mandado matar. Ah, não quero nem ouvir falar. Se mandou para mim, já é para matar. Aí ele devolve o Jesus para o Pôncio Pilatos. Aí chegar o Pilatos, aí que é isso aí. Aí o Pilatos já tinha visto que por ele não matava, né? Dava uma coça e soltava. Dava uma coça só para agradar os judeus, para dizer que não fez nada. E aí, por isso que começa aqui esse terceiro interrogatório, versículo 6, do capítulo 15. Em cada festa soltava-lhes um preso que pedissem. Pilatos soltava, dava um indulto, um perdão, e mais que o indulto, né? Porque o indulto seria soltar e depois voltar. É um perdão, soltava-lhes para o povo judeu. Havia o chamado Barrabás, algemado com os sediciosos, os quais no motim cometeram homicídio. Aí você vê o absurdo completo. Jesus não estava nem julgado. Ele estava sendo acariado ali naquela hora. E vai terminar tudo e Jesus não houve, ou até houve o julgamento, mas tanto Herodes quanto o Pôncio Pilatos disseram que ele não tinha uma condenação, uma acusação de morte. Só o Sinédrio que tinha, né? Que estava querendo matar. E aí tinha o Barrabás e o outro ladrão, que o Barrabás é o chamado bom ladrão. E o outro ladrão, eles tinham condenação, estavam condenados. E era um crime que incomodava Roma, porque era um crime de sedição. Sedição é você fazer uma pregação e excitar as pessoas contra a autoridade. Você começar a fazer pregações e palestras e discursos para incitar pessoas, a população, contra o governo. Isso era muito grave. Piorou que teve um motim, cometeram um homicídio. Aí, olha isso. E Jesus, qual era a acusação? E levantando-se, o povo começou a pedir, como lhes fazia, pedir para alguém ser inocentado. Pilatos respondeu-lhes dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? O que o Pilatos pensou? O Jesus é judeu, eles são judeus, eles vão querer que solte Jesus. Só que o povo que estava lá era um povo já meio
era o povo ligado ao sinédrio, os amigos, os serviçais, os guardas, né? Os que foram lá prender Jesus, os que passaram, mantiveram Jesus durante a noite na fortaleza. Aí esse povo já era viciado, né? E segundo em outros relatos, os próprios sacerdotes puxaram o couro para que o povo dissesse. Pilatos respondeu dizendo: quereis que solte o rei dos judeus? Porque sabia, Pilatos, porque sabia que por inveja o haviam entregado os principais sacerdotes. Os principais sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Contudo, os principais sacerdotes agitaram o povo para que eles soltassem antes Barrabás. Mas Pilatos, respondendo de novo, disse-lhes: que farei então do que chamais rei dos judeus? O que eu vou fazer com esse que vocês chamam rei dos judeus? Eles de novo clamaram: crucifica-o. Então Pilatos disse: mas que mal fez ele? Então está chamando a consciência. Olha o Pilatos, hein? Que não é a melhor pessoa, nem judeu é, que não é a melhor pessoa para isso. Mas que mal fez ele? E eles gritavam mais: crucifica-o. Aí os 4 evangelistas narraram isso, né? Então, por exemplo, o que aconteceu é que a mulher de Pilatos, a Cláudia, ela acordou, isso está acontecendo cedo, ela acordou e mandou um empregado ir lá avisar o Pilatos um sonho que ela teve, premonitório. Estando ele sentado no tribunal, enviou-lhe sua mulher, dizendo: nada haja entre ti e esse justo, pois muitas coisas experimentei hoje em sonhos por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo para que pedisse Barrabás e perdesse Jesus. E aí o que acontece? A mulher de Pilatos teve um sonho premonitório. Então a gente chegou nesse momento fantástico, que é o seguinte: o que está acontecendo aqui? O que está posto? O Judas, ele estava em missão. Jesus manda ele: vai lá, né, encontrar o pessoal do sumo sacerdote para me entregar. Jesus vai para o Gólgota para que o achassem mais fácil, né? O Pôncio Pilatos não vê motivo para executá-lo. O Herodes também não, volta para o Pilatos. Então está bem enquadrado que Jesus só vai ser crucificado por causa do Sinédrio, por causa do sumo sacerdote, dos principais do templo, dos anciãos, dos escribas, dos fariseus, entendeu? Que eram todos certinhos. Então, essa que é o quadro. Porque as outras pessoas, que Jesus deveria ser crucificado, isso tudo deveria acontecer, tanto é que ele preparou os discípulos para isso, né? Várias vezes, ao longo dos 3 anos e na Santa Ceia. Mas a questão mas depois só vai acontecer e vai ficar bem enquadrado que é por causa dos evoluídos, os expoentes máximos da religião. Entendeu? Não é incrível isso? É por causa dos religiosos que ele vai ser entregue. Então, eu teria mais coisas a falar, mas eu vou ler aqui um trecho de Pastorino, sabe por quê? Pastorino estava muito inspirado quando escreveu sobre isso que eu estou falando, e as palavras são maravilhosas, não poderiam ser melhores, entendeu? Aí eu vou ler aqui para vocês, eu não poderia falar isso melhor do que Pastorino. Segundo os evangelistas, Pilatos compreende que a raiva contra Jesus é produto de ciúme, ou talvez melhor,
de despeito. Na realidade, esse é o sentimento predominante que não apenas a massa, mas, sobretudo, os profissionais da religião nutrem contra os seguidores fiéis do Cristo. Estes revelam, no exemplo de sua vida, um teor de espiritualização que jamais aqueles atingiram, esses que eles chamam profissionais da religião, entre aspas, que jamais atingiram, preocupados que estão com o predomínio social e político, com o progresso financeiro, com o bem-estar pessoal, com o número e a subserviência de seus seguidores. Parece que está falando de atualmente, né? Então, qualquer pessoa que revele atitude crística se torna, pelo próprio comportamento, viva condenação daquilo que eles pregam, mas não praticam. Embora afirmem o contrário, preferem a convivência com os criminosos, que lhes não farão, que lhes não façam sombra. Barrabás é ótimo, Jesus atrapalha. Porque Barrabás os faz parecer, aos olhos da massa, quando esta estabelece confrontos, seres superiores e perfeitos. Eles comparados a Barrabás, são seres superiores e perfeitos. Sejam soltos os Barrabás, mas morram aqueles que se querem identificar com Jesus. Só assim a vida lhes será tranquila e sem atropelos, subindo eles cada vez mais no conceito popular. Nesse ímpeto, não titubeiam em tomar as atitudes mais inoportunas, pois tudo é para a melhor glória de Deus, entre aspas. E se o próprio Jesus se arriscasse a regressar hoje à Terra, naquela sua mesma posição de operário, carpinteiro, dizendo o que disse, pregando o que pregou, fazendo o que fez, as igrejas que se dizem cristãs o perseguiriam outra vez, implacavelmente, como impostor, blasfemo, pois se fez filho de Deus. Ora quem? Né? E são os fatos que o comprovam, né? Gandhi, o maior cristão do século XX, embora não tivesse pertencido a qualquer igreja cristã, vivia os ensinos do Cristo, mas não foi recebido em Roma em 1931 pelo Papa Pio XI, somente porque não quis vestir uma casaca de gala. Alegou que não tinha e recusou-se a alugá-la por ter voto de pobreza, não podendo despender dinheiro com vaidades. O representante, entre aspas, de Jesus na terra não o recebeu e não teria recebido o próprio Jesus se ali chegasse com a sua humilde indumentária de carpinteiro. Jesus teria que vestir uma casaca para ser recebido por seu representante cristão. Mas são seguidores com sorrisos os grandes criminosos, esses que são os grandes que escapam de qualquer condenação terrena, os assassinos que não sujam suas mãos com o sangue de uma vítima, mas ordenam massacre de milhões de cristãos nas guerras de ambição e ganância. Os fabricantes de armas mortíferas, os financiadores de conflitos sangrentos, enfim, aqueles que apoiam armas, entendeu? Parece que ele está falando da situação atual, gente, do mundo, do Brasil e do mundo. Enfim, todos os barrabáses modernos, salteadores e assassinos, por estes não fazem sombra. Gandhi, com a sua grandeza espiritual, seu voto real de pobreza e sua humildade, teria sido uma bofetada
com luva de pelica na face do representante de Jesus. E nada em ouro, representante de Jesus, a nadar em ouro e púrpura, quando o mestre não tinha uma pedra aonde repousar a cabeça, entre aspas, Mateus 8:20, Lucas 9:58. Não aprendemos as lições do mestre, apesar de ouvi-las há 2000 anos. Buscamos riquezas, mimos para escapar ao sofrimento e depois, cinicamente, nos dizemos cristãos. Melhor, eu iria falar uma coisa melhor do que essa. Eu vou botar aqui nos comentários nas descrições do vídeo, eu ponho sempre qual é o volume de Pastorino e a página. Então, quem quiser depois pode ir lá procurar e ler todo o comentário. Isso é só o final, tá? Tem mais umas 6 páginas de comentário aí do Pastorino. Tá bom? Então, vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, quando então vamos nos colocar confortavelmente, né? E vamos sintonizar com o nosso anjo da guarda, os nossos guias e protetores, a equipe do Evangelho da Noite e a Falange de São Francisco de Assis. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com os nossos próximos e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus, graças à Falange de São Francisco de Assis, nosso patrono, a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, assim como os nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda e
toda a equipe trabalhadora do Evangelho da Noite. Jesus, agradecemos por mais esse culto, por termos sido visitados pelas equipes espirituais, de forma a termos os nossos lares sanitizados física e espiritualmente, de forma a ter todos os nossos outros componentes familiares atendidos e abençoados e reequilibrados e reenergizados. Assim como os nossos lares, que foram sanitizados com os desinfetantes espirituais, que puderam transmutar as energias passíveis de serem transmutadas e que puderam encaminhar aquelas outras que não eram passíveis de reharmonização, de transmutação energética. Elas foram encaminhadas para os lugares na Terra aonde elas são recicladas, reharmonizadas. Jesus Cristo envolve a todos nós. Nós queremos agora, Senhor, mandar um quanto de luz para toda essa Gaia, que é o planeta Terra como um ser, e também para um quanto de luz que envolva toda essa humanidade encarnada e desencarnada, Senhor. E também um quanto de luz para a transição planetária, a nossa colaboração, e mais ainda o envolvimento de todos esses líderes espirituais do planeta, que eles sejam muito envoltos, amparados, inspirados e conduzidos, assim como todos os líderes materiais, aqueles que estão à frente de grandes fortunas, de grandes montantes de matéria, né, que comandam grandes corporações, e também os políticos na direção de cidades, de estados, de países, e esses outros que participam de organismos internacionais. Que todos possam ser muito bem envoltos, amparados, protegidos e conduzidos. Vamos agora fazer 30 segundos de pausa, silêncio, para que possamos colocar as nossas demandas individuais e pedidos para terceiros. Jesus Cristo, dá-nos então a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, que é o culto do dia 22 de junho de 2023, que nós possamos então ter uma excelente semana na paz do Cristo, graças a Deus.